Olá, estou ao vivo de novo pelo canal do Instagram. Amo essa plataforma, eu amo os filtros que tem no Instagram, eu amo. Por que a Eclay está aparecendo tanto nas mídias, né? Oi, Mari! Tô bem? A Mari é uma pessoa muito especial que a gente conhece, eu conheço ela faz tempo. Então, eu sempre entro porque eu uso essa plataforma, né, do Instagram para mim, para colocar os filtros nos meus vídeos, porque aí não preciso ficar fazendo toda aquela maquiagem. Então, nossa, é muito bom os filtros do Instagram. E porque eu uso essa plataforma, porque ela também é muito legal, porque não pesa no celular, né? Então, ela é uma plataforma gratuita que qualquer pessoa pode gravar e postar os vídeos, né? Eu deixo as lives gravadas e posto no meu canal do YouTube. Mas por que eu resolvi entrar hoje aqui, né? Qual é o motivo? Bom, primeiro hoje é sábado, né? Então para quem ainda não me conhece, eu sou a Eclay, eu sou professora estadual e tive algumas. Eu sou professora há 21 anos, né? Então, em 2016 eu comecei a ter síndrome do pânico, só que eu não sabia bem que era, né, síndrome do pânico. E então foi uma busca constante por me curar, por eu questionava muito por que eu tinha e o que eu tinha. E na verdade eu descobri que eu tinha síndrome do pânico. Eu estava numa fase inicial, na verdade, da síndrome do pânico, né? Em 2016. E eu escutando o padre Fábio de Mello, que está nas redes sociais também, ele falava disso, né? Porque ele teve, e, e eu comecei a pensar, eu disse, bah, mas então agora eu sei, é isso que eu tenho, né? Então, porque era muito semelhante o que ele sentia, assim, do que eu sentia, né? Para ter uma ideia, eu cheguei num nível assim que eu não conseguia ir nos lugares com muita gente porque eu me sentia mal. E aí, uma vez eu fui numa festa dos meus filhos, numa festa junina no Duquinho, né? Porque eu sou aqui de Lagoa Vermelha, Rio Grande do Sul. E eu fui lá e comecei a ver aquele monte de gente e tal. E aí tava meu marido, tava minha sogra, meus filhos, né, que estudavam ali. E eu comecei assim, a me sentir muito mal com aquele monte de gente. Eu não sabia, parecia assim que eu ficava assim, com uma fobia, sabe? Eu me sentia mal naquele lugar, é que tinha um monte de gente, e era um lugar alegre, né? E principalmente assim, quando tinha muita gente assim dançando, sabe? Então eu comecei a ver, bah, mas o que que eu tenho, né? E foi uma busca assim de 4 anos, entrei em laudo da escola, e aí eu fiz um curso com o Augusto Cury, né? Fiz um curso com o Augusto Cury, e que era um gerenciamento de emoções, porque eu sabia que tinha a ver, mas eu ainda não tinha feito assim o download da minha vida, né? Que eram as minhas emoções que precisavam mudar o padrão vibracional. Naquele momento eu ainda não sabia disso, mas eu sabia que tinha eram as emoções que estavam erradas, talvez por coisas que eu vivenciei na minha infância, estava lá no meu inconsciente, né? E quando está no inconsciente, a gente não tem domínio sobre o inconsciente, a gente só tem domínio sobre o consciente. Mas eu estava meio que no caminho, né? Porque eu comecei a buscar. E fiz aquele curso com Augusto Cury, mas ainda não me senti assim totalmente. E aí comecei a seguir uma mentora que ela é uma treinadora de treinadores, na verdade, porque ela tem muitos certificados de físicos quânticos, né, pelo mundo afora. E aí eu comecei, né, a ver os conteúdos dela e comecei a ver assim que fazia muito sentido. E ela falava de frequência vibracional, né? Que as nossas emoções, as nossas vibrações, elas têm tudo a ver com a vida que nós temos, seja para o bom ou para o ruim. No meu caso, as minhas vibrações, elas estavam como que me levando para o fundo do poço, né? Porque eu estava num nível assim muito grande assim de meio que revolta, de reclamação,
de nada tava bom, sabe? Parece que os outros eram o culpado. Então eu estava assim, ó, cocriando para minha vida coisas ruins pela minha vibração. Mas aí quando eu entendi que os outros, né, que o que é externo a você, porque foi com a Elaine Orives que eu entendi, porque eu foquei na minha cura, eu tanto fazia na minha alimentação, né? Porque também quando a gente tem esse tipo de problema, começa a não dormir direito, e eu tinha um sono assim muito precário, né? Aquele sono assim que eu me acordava várias vezes e eu não conseguia dormir mais. Então, eu com a Elaine, eu comecei a focar, né? Saber mais sobre vibrações, porque ela é especialista em energia vibracional. Eu fiz curso fechado com ela. E a Elaine, ela me mostrou, porque assim, ó, quando você começa a pular de galho em galho, até assim, ó, se alguém estiver me escutando, né, e que queira, entrou mais alguém, que queira saber o que está acontecendo de errado, né? Se há alguma coisa de errado na sua vida, se você precisa, por exemplo, de ter um emprego, se você precisa se sentir mais feliz, se você precisa ter abundância na tua vida, né? Porque a abundância ela está dentro de você. A escassez ela está dentro de você e eu comecei a compreender todas essas questões, né? Porque na verdade tudo é o universo, ele está dentro de você. O universo ele não está fora, ele está dentro. E nós achamos, né, que a nossa felicidade, que a nossa alegria, que as nossas curas, elas estão fora de nós. E aí a gente começa a buscar, como se fosse um futuro, né? Como se fosse buscar no futuro. E aí eu comecei a abrir tantos cadeados emocionais que estavam trancados. Por quê que estavam trancados? Porque eu estava fazendo tudo errado. Porque para o universo, para o Criador, para Deus, não é o futuro e nem o passado. Isso não existe. E a física quântica, ela comprova que não existe. Não existe passado ou futuro. O que existe é o agora, né? Então, agora eu tinha que entender, nesse momento eu tinha que entender que eu era responsável por tudo que me acontecia, né? Então, eu comecei a perceber que não estava fora, que o universo, ele está dentro de nós. E que como não são coisas assim, nós estamos lidando com emoções, com pensamentos, com sentimentos, como esse universo ele está dentro de nós, muitas vezes, né, nós, através das nossas baixas vibrações, nós estamos abafando a nossa essência. E eu estava assim, eu estava abafando a minha essência, abafando quem eu era. Eu precisei muito trabalhar a aceitação, aceitar as coisas como elas eram, é, aceitar, perdoar, né? Eu fiz muitas técnicas de perdão, de aceitação, de ativação quântica dentro de mim. E a Elaine me ajudou muito por ela ser uma especialista e por ela, eu acredito que é a melhor em energia vibracional, porque ela explica, né? Porque a física quântica ela trabalha com a informação, mas a informação ela só faz sentido para ti se você colocá-la em prática, né? Então, eu com tive muitos downloads, né? Eu sempre falo nos meus vídeos porque se eu pude, você também pode. E é por isso que eu criei um canal no YouTube, por isso que eu fiz um curso online, por isso que eu escrevi um e-book, né? Para quem quiser, porque eu virei essas chaves, eu abri em torno de 10 cadeados emocionais que estavam me trancando, estavam impedindo. Por exemplo, um dos cadeados emocionais que eu aprendi, eu virei a chave porque eu abri, era o não viver o presente, porque a ansiedade tem a ver com você não viver o presente. Tem a ver com você não viver o presente. Tem a ver com você viver o futuro ou o passado, porque quando você tem situações no teu passado que são muito desagradáveis,
e você relembra essas situações, você traz para o teu presente. Então, você pode viver novamente essas situações. Por exemplo, quando você tem traumas, né? Como que você faz para se livrar dos traumas? Então, você tem que ressignificar. Como assim ressignificar? Você tem que se ver, nas técnicas a gente consegue fazer isso. Você tem que viver de novo aquele trauma, se distanciar e olhar aquela pessoa que é você mesma, né? Você mesma se olha e você mesma diz o que você diria para essa pessoa que está passando por esse trauma, né? Aí você mesmo diz para ti, então você vai dizer força, ergue a cabeça, deixa isso e tal. Então você ressignifica aquela situação de dor, aquela situação de extrema dor, né? E você ressignifica e você volta pro teu estágio. É como que se aquilo não fizesse mais, não tivesse pesar na tua vida, né? Não tivesse força para te derrubar, porque você ressignificou. Então, eu abri o cadeado de que eu vivia muito uma ansiedade pelo futuro, ou às vezes lembrava de coisas do passado. Então eu aprendi através, né, de todas essas informações que é o presente que vale, que o nosso Criador, Deus, ele só vive, ele só nos vê, ele só nos enxerga o que nos acontece agora. Ele só consegue sentir a nossa vibração. Então, se você tem uma vibração, por exemplo, que você está sempre de mau humor, sempre reclamando das coisas, é isso que você está dizendo para o Criador que você quer mais na tua vida. Se você só reclama das coisas, é porque você não é grato. E quando você não é grato, você é escasso. Então, a tua mente, ela é escassa. E se a tua mente é escassa, o Criador, como a gente ele só entende o que acontece para nós agora, ele vai dizer, bah, ela quer mais escassez, porque o Criador, ele é tão generoso, Deus, né? Ele é tão generoso com a gente que ele te dá o que você pede. Ele não sabe que você é branco, preto, bonito, feio, gordo ou magro. Ele sabe que você é um espírito que está ali e ele lê a tua vibração. Ele lê o que você vibra, né? O que você sente. Você sente medo, aí ele diz assim: "Bah, mas tá OK". Gente, isso é física quântica. Eu não estou falando bobagem porque como a gente não é palpável, né? Não é visível a olho nu, a gente pensa assim, não, isso aí não tem nada a ver, o que ela tá fazendo, né? O que ela tá falando. Só que eu fiz cursos com a melhor especialista em física, em vibração, energia vibracional, formada com os melhores do mundo. Então eu não estou aqui falando coisas, ai, a Iclê tá falando coisa baseada em quê, né? Como que ela tá falando isso? Da onde, né? Então, se você sente medo, o que que Deus vai dizer? O Criador, né? Ele vai dizer assim: ah, OK, é medo que ela quer. É medo que ela quer. Agora, se você consegue cancelar o medo que tem dentro de você, como que tu cancela o medo que tem dentro de você? Você começa a dizer para você mesmo, porque a palavra, ela forma uma imagem. E essa imagem, ela é decodificada. Essa imagem, se você coloca emoção, sentimento nessa imagem, Deus, o Criador, ele vai decodificar essa imagem. Então, se você diz, eu sou próspera, eu sou justa, eu sou abundante. É isso que aí você vai formar uma imagem de abundância, seja abundância de alegria, de felicidade, abundância material, riqueza, prosperidade, não sei, né? Aí vai da tua verdade, do que você quer. Você quer um trabalho? OK. Agradeça pelo trabalho que você tem hoje. Por quê? Porque a gratidão, ela é a frequência da abundância. Se você agradece, é porque você tem. E aí você vai dizer, bah, mas eu não tenho quase nada. Por que que eu vou agradecer? Aí você pensa uma situação de um mendigo de rua que agradece por ter um jornal para se cobrir. Esse mendigo é escasso? Não! Se ele agradece por ter um jornal para se cobrir no inverno, é porque ele é abundante. Talvez ele seja mais abundante do que quem tenha muita coisa material.
e vive reclamando da vida, né? Então, a abundância, então eu entendi o seguinte, que o mundo, Deus, o universo, ele está dentro de nós, porque nós somos essências divinas de luz. Nós somos, a nossa essência, ela é de luz. Quem é a responsável, então, né, por abafar a nossa essência? Quem é que abafa a nossa essência? Nós mesmos. Só que até você fazer o download, você entender que você cocria a tua vida, que é você a responsável por estar em N situação ou em outra situação, você é a responsável, não é o outro. Então, quando nós entendemos isso e começamos a dizer não, se eu estou numa vibração errada, então a partir de agora eu vou mudar a minha vibração. A partir de agora, eu vou começar a agradecer, seja lá o que for. Não importa, você vai agradecer o garfo que você come, a faca que você corta o teu alimento, o alimento que você tem. Se você não tem alimento, porque hoje nós vivemos uma situação difícil, né? Muitas pessoas passando por necessidades, mas essas pessoas elas também podem ser abundantes, porque Deus vai dizer, ela é abundante, ela agradece por ter uma geladeira, apesar de dentro da geladeira não ter comida. Então, essa pessoa que agradece por ter uma geladeira, mesmo não tendo comida, então ela poderia dizer, eu sou uma, né, desgraçada da vida, sei lá, porque eu não tenho alimento, eu não tenho emprego, eu não tenho nada. E ela olha e ela agradece pela geladeira que ela tem, mesmo que ela não tenha alimento para colocar nessa geladeira. O universo vai entender, essa pessoa é abundante. Muito provavelmente essa pessoa sairá do nível da escassez. Porque a escassez você cocria. A escassez, quando você... Então, como eu estava falando, voltando ao cadeado do presente, né? Quando você vive o teu presente e você agradece ao que você tem, então você está o quê? Dizendo para o universo que você é grato. E se você é grato é porque você tem, é porque você valoriza, é porque você é uma pessoa que valoriza as coisas que tem. Sejam materiais, eu agradeço hoje pela minha família estar bem todos os dias. Eu vou dormir e eu agradeço por os meus filhos terem saúde, por eu estar com saúde, com tantas pessoas, né? Que não estão nessa situação. Eu agradeço por ter a minha casa, por ter o meu cobertor, por ter alimento, por ter o meu trabalho. Eu sou professora estadual há 21 anos. Trabalho com ensino fundamental e médio. No sábado eu tenho um pouco mais de tempo, para quem acha que eu vivo nas redes sociais, né? E que porque eu tenho tempo, gente, eu faço muita coisa, todos os dias. Começando pela faxina da casa, pela roupa, pelas minhas aulas, pelo meu canal do YouTube, pelos meus filhos, por tudo. Então, o que eu faço? Eu vivo o presente. E eu faço o que o presente me proporciona. Agora eu estava aqui em casa e eu pensei assim, vou entrar porque eu tenho tempo agora e eu vou falar com esse povo. Eu vou falar. Quem me assiste ao vivo, ok. Quem me assiste depois, ok. Enfim, eu vou falar com essas pessoas. Por que eu vou falar? Porque acredito que além, né, da minha profissão, eu tenho que entregar para as pessoas pelas coisas que eu cocriei, por descobrir, por saber, por ter treinamentos, né, que eu fiz falando de frequências vibracionais. E que todos nós, seres humanos, nós temos frequências vibracionais. No nível retraído, que é o nível da vítima, que é o nível da culpa, que é o nível do medo, que é o nível da angústia, né? Que é o retraído. Então, tudo que você faz no campo retraído, você tem que colocar muita força. Você tem que colocar muita força para você fazer no campo. Quando você está no nível retraído, que é a tua frequência lá, que está sentindo-se vítima, culpada,
no nível da reclamação, no medo, na angústia. Quando você tá nesse nível retraído, tem um canal eu tenho um canal no YouTube e eu tenho um vídeo sobre o campo. Eu falo nesse vídeo, eu mostro na tela, né? Eu mostro na tela. Oi, Ju, aluna também. Eu mostro na tela, pessoal, nesse vídeo, o que, que é o campo expandido e o que, que é o campo retraído. O retraído é quando você está na culpa, na vitimização, quando você acha culpado, você vive naquela reclamação diária, você nunca está feliz com nada, né? Lembra que eu vivia nisso. O momento que eu expandi a minha consciência, eu comecei a ir para o nível expandido. O que, que é o nível expandido? É quando você tem conhecimento, você tem essas informações e você sai daquilo. Tipo, ao invés de você sentir medo, você começa a dizer: eu sou corajoso, eu sou corajoso, eu sou corajoso. E você começa a encarar a vida com mais coragem, com mais fé. E aí você muda o teu nível. É claro que isso é um processo, existe um método, né? Eu até fiz um curso online na plataforma Hotmart para quem quiser abrir esses cadeados. Lá eu falo de 10 cadeados e eu também mostro as chaves para você abrir esses cadeados emocionais, que foi o que eu fiz, tá? Eu abri esses cadeados. Inclusive o cadeado, gente, é da timidez. Antes eu era muito tímida mesmo. Nossa, gente, eu era muito tímida. Eu não queria aparecer em tela, em vídeo. E aí eu abri esse cadeado da timidez. Como que eu abri esse cadeado da timidez? Eu comecei a dizer: eu me amo, eu me adoro, eu sou a pessoa que eu sou grata, eu me amo, eu me aceito, eu me adoro, eu me aceito. Ó, essa palavra eu me aceito, ela é tão poderosa. Quando você diz eu me aceito, é porque você aceita a si mesmo. É porque você se aceita. Assim, ó, contudo, se você errou, e outra, eu me perdoo. Se eu errei com alguém, se eu fiz alguma coisa de errado, eu me perdoo por isso. Então, quando eu disse eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, eu comecei a querer aparecer. Por quê? Porque nós somos únicos. Você não é obrigada a gostar de mim, né? Ninguém é obrigado a gostar de ninguém. E você também pode dizer, tudo que você está falando é uma bobagem. Gente, eu também aprendi a lidar com isso, com as críticas. Eu aprendi a lidar com as críticas. Quando alguém te critica, ela está mais no outro que te critica do que em ti, tá? Isso é certo, gente. Isso aí é uma coisa assim, ó. Se alguém diz você não é capaz, está mais naquela pessoa que te diz, que te faz a ofensa, do que é em você. Então, eu também aprendi a lidar com isso. Então, se alguém diz, ai, Clay, sei lá, você não sei o quê, eu cancelo. Aí eu posso ficar assim, ó, muito brava na hora, sabe? Porque nós somos humanos, né? E você pode ficar muito bravo na hora que alguém te critica, mas imediatamente eu já penso assim, bah, mas isso tá mais nele do que em mim. Então tá tudo bem. A pessoa tá perdoada. Por quê? Porque você aprende, você começa a entender, porque quando você entende a tua mente, você também entende a mente do outro. Porque você muda de nível. Então, eu abri vários cadeados. Então, um deles foi de viver o presente. Como que você vive o presente? Você simplesmente contempla cada momento. Você não fica pensando no momento depois. Não é que você não planeje a tua vida, você planeja a tua vida. Mas você vai viver o agora, né? Você pode ter um planejamento na tua vida, e isso é essencial, né? Mas assim, você viver o agora. Então, eu abri esse cadeado, né, do presente, né, que é não viver no futuro, porque o universo entende o presente. Então, eu abri também esse cadeado da timidez, porque senão eu não estaria aqui. Eu também abri o cadeado para vocês. Assim, ó, eu não me sinto mais uma pessoa escassa.
de amor, de alegria, de felicidade. Pelo contrário, eu sou abundante em alegria e em felicidade. E não importa o que o outro diz de você, o que importa é que você é isso. É você que manda na tua mente. E quando eu digo, gente, quem manda na mente é o outro, você vai cair por causa de uma crítica? Ah, aí alguém me diz, Cleito, é ridícula fazer esses vídeos. Vocês acham que eu vou parar de fazer esses vídeos porque alguém diz você é ridícula de fazer esses vídeos? Não! Porque isso não me atinge. Porque o ridículo está no outro, não está em mim. Se eu sou ridícula, ok, aperta um botão e sai. Você não precisa ficar aqui. Só fica aqui quem acha que faz sentido o que eu estou falando, né? Então eu abri muitos cadeados, né? Então, um desses cadeados também foi o presente, né? Quer dizer que eu vivo o presente hoje. Antes eu não vivia o presente, eu ficava pensando assim, sempre numa ansiedade horrível que me consumia, porque a ansiedade ela te consome, né? Então agora eu vivo o presente e esse curso que eu fiz ensina como você abrir esses cadeados que eu falei. São 10, tá? 10 cadeados emocionais. E fazem toda a diferença na tua vida. Gente, muda a tua vida. Quando você diz do fundo do poço às estrelas, é porque é do fundo do poço às estrelas. Quando você diz que você dá uma virada de 180 graus, sim, porque você não é mais o mesmo. Depois que você expande, você não é mais o mesmo. E você também não trata as pessoas como você tratava antes. E você também não julga as pessoas. Você não fica julgando as pessoas. Quando você fica assim, ó, muito brava com alguma coisa que acontece, porque nós, no mundo, né, na vida, né, a vida, nós passamos por muitas coisas. Mas imediatamente eu saio daquilo, eu cancelo, eu aprendi a fazer isso. Então, um outro cadeado foi das mágoas, né, e do sofrimento. Quando você vive, assim, ó, uma pessoa ressentida, uma pessoa magoada, ela cocria depressão, gente. É o campo de uma pessoa que guarda mágoa, que é aquela pessoa que vive no campo bem retido, bem contraído, né? Que eu tava falando do contraído, que é força e que é resistência. Essa pessoa que guarda mágoas e ressentimentos, isso é um cadeado, tá? Por que é um cadeado? Porque ele fecha a pessoa. E essa pessoa, a probabilidade dela ter uma depressão, a probabilidade dela ser depressiva, porque ela vive ela vive sentindo tristeza. Eu tive um pouco de depressão. Tive. Eu não sentia mais alegria, né? Então eu estava nesse campo e era tão difícil tudo. Imagina que eu ia ligar uma câmera agora e fazer uma live. Tá chegando o pessoal que entrega o leite aqui em casa. Acho que eles só deixam o leite e vão, né? Então, assim, a gente pega leite de vaca, sabe, gente? É leite do sítio. Leite puro. Leite vindo da vaca. A gente mora numa cidade que não é grande, né? Então tem sítios aqui perto. E aí eles deixam e é muito bom. Um leite muito especial, muito bom, né? Então, gente, voltando, né? Esses cadeados que eu falei, então, esse da mágoa ele cocria o quê? Depressão, tristeza, né? É isso que cocria. Então, se você está nisso, eu digo assim, gente, cocria uma doença, um câncer muito fácil, tá? É muito fácil você contaminar as suas células, porque ele é tão contraído esse campo, tão retido, que é muito fácil você cocriar. Então, o que você tem que fazer para trabalhar esse cadeado? Perdoar. Tem técnicas de perdão. Quem diz, ai, mas é difícil perdoar. Eu tenho no meu canal um vídeo de uma técnica para limpeza, uma técnica, né, para limpeza de mágoas e ressentimentos. É uma técnica simples. Eu aprendi essa técnica com pessoas que eu sigo. Fiz também, porque nós precisamos fazer. Eu faço tudo que eu digo, tá? E ela assim ajuda muito para limpar as mágoas e os ressentimentos, para você perdoar,
né? Para você aprender a perdoar, porque isso é essencial. Uma pessoa que não perdoa, é muito difícil não cocriar uma depressão, não escassez, porque é escassez do quê? De amor. Escassez de aceitação, porque na verdade o perdão ele tem muito a ver com a aceitação. Com a aceitação, você aceitar o outro, né? Como ele é. E você perdoá-lo, tem a aceitação e o perdão, gente, fiz muito. Eu fiz muitas técnicas sobre aceitação e perdão. Eu coloquei uma técnica que eu fiz no meu canal, que é a técnica Hertz, da Elaine Eurives, a Elaine que fez essa técnica, ela criou essa técnica baseado assim, a Elaine criou essa técnica baseada nos sentimentos que ela teve. E eu fiz essa técnica, gente, ela é muito poderosa. É técnica Hertz. Eu tenho no meu canal do YouTube, mas também tenho a da Elaine, né, que ela que fez. Então, assim, é muito legal. Então, esses cadeados é quando você começa a virar as chaves, fazer os downloads, você começa, é, você começa a mudar a tua polaridade. Não sei o que aconteceu. Será que? Bom, eu não sei o que aconteceu, acho que caiu aqui.